Boa noite, eu sou Michael Magalhães e está no ar Construindo Ideias. No programa de hoje falaremos sobre intolerância religiosa. Boa noite, eu sou a Sica. Segundo dados da Secretaria dos Direitos Humanos, vinculada ao Ministério da Justiça, entre janeiro e setembro de 2016, foram registradas 300 denúncias de intolerância religiosa, pelo Disque 100, na comparação com o mesmo período do ano passado, que tiveram 146 denúncias. Foi registrado também um aumento de 105% nessas denúncias. Imagine all the people. E para debater o assunto, trouxemos Raminara Alonso, psicóloga e umbandista. Boa noite, Raminara. Boa noite, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho. O prazer é todo nosso. E também o jornalista e ministro da Eucaristia da Igreja Católica, Vinícius Rangel. Boa noite. Boa noite, obrigado por essa oportunidade de estarmos debatendo esse assunto que é de relevância, para todo mundo, discutir a intolerância religiosa. Para a gente começar a discutir e conversar sobre intolerância religiosa, nós vamos apresentar alguns vídeos que têm circulado na internet. O Rio de Janeiro foi palco de um dos maiores atos de violência e intolerância religiosa que já aconteceu aqui no Brasil nos últimos tempos. Um traficante obrigou uma sacerdote do candomblé a destruir seu templo sobre a mira de um revólver. O ato chocou milhares de pessoas. Agora nós vamos acompanhar o vídeo e depois nós vamos debater. Olha aqui, meus amigos, o capeta-chefe tá aqui, ó. Taca fogo em tudo. Quebra tudo, quebra tudo. Paga a vela, pelo sangue de Jesus tem poder. Rebenta a guia toda. Todo mal tem que ser desfeito, em nome de Jesus. Todo mal, pô. Quebra tudo, que a senhora quer o demônio-chefe, que a senhora que patrocina essa cachorrada. Quebra tudo, aquela de lá, ó. O outro lá do canto, lá do canto, lá do canto, lá do canto. Desvenda esse mistério que tá embaixo dessa saia. Quebra ele também. Quebra, quebra aqui, ó. Arrebenta a guia toda. Arrebenta a guia desse demônio que tá aí. Arguia. Derrama, quebra a arguia toda. Raminara, você que é mais próximo desse acervo, isso é muito comum, esse tipo de violência? Esse tipo de violência, assim, não é uma coisa muito comum. Mas o comum é você passar na rua, as pessoas atravessarem, ou falar mal, alguma coisa desse tipo. Isso é um completo absurdo. Você está invadindo um templo sagrado, destruindo todas as suas imagens, todas as suas guias, né, suas contas, que são objetos sagrados, e um completo devaneio de uma pessoa que não tem maior entendimento daquilo que está acontecendo. Então, Você, por exemplo, como umbandista, você já está na religião há quanto tempo? eu frequento a Umbanda desde os meus 12 anos de idade. Participo de uma casa no Padre Eustáquio há 3 anos. Sou batizada também há 3 anos. Entendi. Vem Em especial para peregrinando você, por um aí. tipo de coisa dessa, né? Choca muito. Choca muito, porque é a mesma coisa de nós, umbandistas, entrarmos num templo sagrado de alguém e fazer a mesma coisa. É um absurdo. Mesmo que seja de outra De religião, outra né? religião. E o que você acha, Vinícius, desse tipo de violência, né? De agressão que a gente vê, mesmo sendo de outra religião? Com certeza, independente da religião, é o exemplo claro do que não pode acontecer, A gente tem o uso da violência, da força, que já não é uma coisa boa em qualquer circunstância, trazendo ainda para ferir, para denegrir aquilo que a pessoa tem de sagrado. Então, é uma situação complexa que não deve acontecer jamais e tenho certeza que dezenas, centenas e a maioria das pessoas não apoiam esse tipo de coisa. Vocês já tinham visto esse vídeo anteriormente ou vocês viram agora conosco também? Não, eu já vi vi. agora. Eu vi anteriormente. Você já tinha visto? E teve bastante repercussão, né? Teve Foi uma coisa que teve muita, bastante repercussão. Vinícius, você como católico, né, que o Brasil é um país de formação, em sua maioria católica, você acha que essa mudança de perfil religioso que a gente tem tido no Brasil ultimamente, se a gente for pegar dados de pesquisa religiosa, né, o número de católicos ele deu uma difundida com o número de outras religiões, que antes a gente não tinha tantos adeptos no Brasil. Você acha que isso pode alimentar um pouco essa intolerância por a gente já ter uma formação mais, né, de linha familiar e tudo, e agora como a gente tem mais diferença religiosa, a gente não está sabendo lidar com essas diferenças, e aí gera todo esses casos, esse aumento de denúncias, violência, igual né? teve essa violência gratuita. Eu acho que não. Não está relacionado diretamente a esse fato de ter mais pessoas aceitando. Eu acho que esses fundamentalistas, essas pessoas que sempre trazem para um lado da intolerância mesmo, eles sempre existiram, Eles estavam aí, eles não aceitam hoje coisas que eles não aceitavam antes.
talvez eles estejam mais incomodados pelo fato de estarmos mais abertos, né? Então, todo mundo se aceitando ou procurando se aceitar um pouco mais, e a gente sempre vê alguns grupos que têm esse tipo de atitude. A gente pode comparar aí, talvez, com os muçulmanos, que não são todos, mas alguns extremistas, né? Então, sempre em alguma religião, em alguma região, você tem os extremistas religiosos, independente aí de ser recente, de não ser. Eles sempre existiram e sempre estão por aí, infelizmente. E que tipo de atos de violência ou de intolerância religiosa você percebe dentro do acervo católico, como cristão católico e dentro da sua comunidade? Quais são os tipos de atos? Não chega tão extremo como aconteceu com os religiosos do Candomblé? Ou que tipo de exemplo que você pode dar dentro da Igreja Católica? Bom, nós temos vários, né? Eu cito muito que eles acontecem de diversas formas. Às vezes, a própria maneira como um jovem é tratado pelo fato de ser católico não deixa de ser um tipo de discriminação. Então, às vezes, a gente está envolvido dentro da religião e as pessoas criticam e julgam porque nós estamos envolvidos. Não é um extremismo religioso, mas é um tipo de preconceito também, né? Várias pessoas também questionam a nossa veneração pelas imagens, então também temos imagens sendo quebradas. Recentemente tivemos o caso da imagem de Nossa Senhora Aparecida ser comparada com uma Coca-Cola. Então há casos sim, infelizmente há vários casos dentro da Igreja Católica, como em todas as religiões. É verdade. E hoje, a nossa plateia também conta com a ilustre presença do estudante de Relações Internacionais e budista, Luiz Guilherme Ferreira, e também com a estudante Brenda Gomes. Vamos saber agora um pouquinho da opinião da nossa plateia, né, sobre esse vídeo. Bom, eu acho que assim, igual você falou, não tem muito o que dizer, né? A gente acaba ficando sem palavras. Quando eu vi esse vídeo, eu me senti extremamente mal, porque eu já vi isso acontecer, sabe? Eu já vi esse tipo de violência acontecer. Eu conheço gente que faria esse tipo de coisa, entendeu? E eu passei por isso um pouco também. Passei por preconceito, principalmente por eu ser de religião diferente, né? Budista e tal. Eu estudei em um colégio cristão, então a gente tinha... Eu sofria muito isso, as pessoas me julgavam, olhavam torto, faziam piadas com a minha religião, perguntavam coisas assim que deixa a gente desconfortável e tudo mais. E assim, é um absurdo, né, pensar que num país como o nosso, numa população tão heterogênea, que a gente de diferentes origens, tem gente de todo mundo aqui no Brasil, e em pleno século XXI a gente vê isso, sabe? Ver uma pessoa, através da violência, ameaçar outra só porque ela está fazendo a prática da fé dela. Ela não está fazendo mal ao outro, não está fazendo nada de ruim. Ela está só lá na fé dela mesmo, fazendo o ato dela e as pessoas com violência julgando isso. Então, assim, eu fico muito triste, né, vendo isso. E você, Brenda, você já tinha visto o vídeo antes, você viu agora? Qual que é a sua opinião? Na verdade, eu vi o vídeo agora, eu achei um absurdo, porque independente de religião, nós temos que respeitar tudo no próximo. Igual a Igreja Católica é um local sagrado para mim, o local de reza dela é um local sagrado para ela. Então, o que tinha que acabar é os traficantes, é isso que eles fazem, porque para mim isso foi um absurdo, é uma covardia. Para mim eles tinham que ser presos, punidos, sei lá. Nós vamos fazer uma pausa agora rapidinha, vamos para os comerciais, mas já a gente volta debatendo mais e com alguns vídeos também dos nossos telespectadores. Imagine all the people. Só porque você me olha não quer dizer que me vê. Olhe bem, chegue mais perto. Não julgue sem conhecer. Vai dizer que sou drogado só porque sou tatuado. Se vivo conectado, diz que sou alienado. Acha que não fiz sucesso só por eu não ter carrão. Pensa que escolhi ser gay por falta de educação. Sou negão com muito orgulho e você chama a polícia só porque minha saia é curta, pensa que eu tô de malícia. Eu sou vegetariano e não como só salada. De domingo vou à igreja, sabadão vou pra balada. Uso brinco, mas não brinco de boneca. Tenho implante, mas no fundo sou careca. Tenho filhos, mas não quero me casar. Viciei em jogo online, mas paro pra namorar.
Só porque você me olha não quer dizer que me vê. Olhe bem, chegue mais perto, não julgue sem conhecer. Tenho código de barra, mas também tenho beleza. Só porque sou fabricado, eu não vim da natureza. Imagine all the people. E já estamos de volta e agora nós vamos falar sobre a posição do governo sobre o ensino religioso nas escolas. Bom, gente, o governo aprovou os ensinos, né, o ensino religioso nas escolas, com padre, pastores. O que vocês acham disso? Eu acho que o ensino religioso ele não deveria ser chamado ensino religioso, porque eu creio que dessa forma é como se a gente estivesse induzindo as pessoas a escolher de fato ou um ou outro, né? Já que a gente já tem, nós temos 2 representantes, tanto do catolicismo quanto do evangelho. E o pessoal da matriz africana, cadê? Não tem seu representante. O pessoal espírita não tem seu representante. Então, acho que a gente poderia trocar o nome de educação religiosa para educação ética. Ser mais pautado na ética. O que está faltando nesse país, É verdade. Né? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Talvez seria mais fácil a gente pegar esse assunto pegar a religião e englobar na ética, justamente por causa disso, né, essa bagunça que está acontecendo, o pessoal brigando, quebrando, invadindo, né, desmerecendo. Então, acho que a gente poderia trocar isso. Verdade. E qual é a sua opinião, Vinícius? Então, há uma divergência e talvez um entendimento errado sobre o ensino religioso confessional nas escolas. O que é esse ensino religioso confessional? É o pai, no caso, né, porque a criança não vai poder ter essa escolha, o pai, baseado naquilo, na crença dele, ele direciona o ensino na escola para aquela religião. Então, hoje o que acontece? O ensino religioso é regulamentado no Brasil, então as escolas têm o ensino religioso, porém, você inscreve seu filho numa escola pública e você pode chegar lá e ter um padre, um pastor ou alguém de alguma crença religiosa dando essa aula. O ensino religioso confessional, o que ele faz? Ele dá a opção, então não são todas as escolas que precisam adotar, mas se você é católico, você vai dizer que é católico e quer que seu filho tenha educação religiosa católica e ele vai ter essa educação voltada para o catolicismo, assim como o protestantismo, e se o pai não quiser, ele vai ter uma educação religiosa não amparada em nenhuma profissão de fé. Então, talvez isso retire um problema que nós temos hoje, que é, se eu sou católico e meu filho chega lá e tem um pastor às vezes, que não é problema, mas vai ter acaba tendo algum direcionamento, ou, por exemplo, se nós temos alguém que é ateu, e que o filho também é ateu, e vai chegar e vai ter alguém com algum viés religioso dando esse ensino. Então, eu não vejo tanto problema assim, a igreja não vê um problema grande nisso, já que vai ter essa opção. Entendi. Você concorda com a Minara? Eu concordo. Concordo assim, né? Não concordo muito. Do quesito de escolha, né? Não concordo muito, concordo não. Tô uma muito. crise aqui. Não concordo com o fato de ser... Porque, assim, no meu modo de pensar, fica uma coisa muito... como que eu posso dizer? Como que eu posso dizer? Arcaica, sabe? Então, você está na escola, você está ali estudando, você está aprendendo, professor falando, aluno escutando, e aí você parte para o ensino religioso, e aí seu pai vai ditar aquilo que você quer, sua mãe vai ditar aquilo que você quer. Eu falo por mim, eu não tive essa criação. Minha mãe simplesmente falou, olha, essa é a religião que eu sigo, nós temos várias, escolhe. Sabe? Eu passei por todos os lugares até encontrar a minha. Você acha importante essa questão do conhecimento e da escolha por si própria? Acho muito importante a pessoa escolher e procurar saber, ir mesmo. Até mesmo porque muitas ações preconceituosas vêm da falta de conhecimento, né? Conhecimento, exatamente. E aí eu realmente não sei se nessa questão que você disse do pai chegar e falar pro filho, né? Nessa questão da confissão. E se eu ponho minha filha na escola e falo, olha, eu quero um pai de santo para lecionar para minha filha.
Então, Sabe? vai E ser como sessão que vai de ser revisão. isso? São coisas que a legislação vai ter que se adequar Pois também. É verdade, Mas nessa questão. causa um constrangimento para mim, para minha Ok. filha e para os demais. O que a gente precisa também de esclarecer é que o ensino religioso, ele não vai ser a catequese, né? Então, não é a catequese ou a escola bíblica dominical. Exatamente. Ele é uma introdução e um segmento dentro da linha religiosa que a família ou o aluno busca, e não a catequese, a vivência da fé em si dentro da escola. Então você não concorda comigo que a gente poderia trocar o ensino religioso por ética? Porque o ensino religioso não remete a essa questão mais... Talvez Sim. ética e cidadania, né? Talvez. Com sim. certeza a gente precisa podemos discutir, e há dentro da igreja, né, dentro da Conferência Nacional dos Bispos, uma parte que discute isso também. Mas hoje, já que você tem essa regulamentação do ensino religioso e você tem esse conflito, de imediato, essa opção é uma forma de você, às vezes, conseguir eximir aí algum viés religioso, para quem quer ou não, né? Sim. A gente tem muitas escolas particulares religiosas ligadas a alguma religião, e ali elas professam e elas exatamente Tem ideologia ensinam, dela, né? o que nós não podemos deixar é exatamente isso acontecer na esfera pública, que é o que essa lei, né, Está sendo essa discussão debatida. exatamente vem tentar reduzir. Porque se você pega um professor que tem uma determinada denominação e ele passa a levar para a sala de aula pública essa denominação, aí a gente começa a ter problemas. É verdade. O maior objetivo dentro do ensino religioso deveria levar ao conhecimento geral, né, de todas A as gente tem uma religiões. discussão saudável dessa aqui dentro das salas de aulas. É né? verdade. A gente vai agora com um pequeno comercial rapidinho, a gente já volta. Imagine all the people. Alô? E aí, filho? Oi, mãe. Tá perdido, né? É, um pouco. Lava roupas eu compro, hein, mãe? É só achar o que tem o X. Acha o X. Acho X. X. Acho X. O X! Achei! Tixan IP. Com enzimas ativas, Tixan deixa suas roupas mais limpas e perfumadas. Roupa pra lavar, dá um X nela. Ô, mãe, que botão que aperta mesmo? Tixan IP. Poderoso como você. Imagine all the people. Bom, nós já estamos de volta agora e nós vamos apresentar vídeos que nossos telespectadores mandaram pra gente contando casos que eles sofreram de intolerância religiosa. Eu sou a Júlia. O que eu vou relatar aconteceu comigo há umas 3 semanas. Eu estava no almoço de família, com a família da minha melhor amiga. São pessoas que, assim, a família do pai, da mãe dela, eu convivo com eles muito bem. E eu sou ateia e eles são evangélicos. A gente nunca teve nenhum embate nesse campo. A gente sempre se respeitou muito. Então surgiu uma conversa sobre o queermozinho e algumas outras posições. E começou com o que é arte e o que não é arte. Então, antes da gente falar, a gente tem que ver o que é que aquela obra ele está propondo, com a reflexão e tal. Aí elas acharam interessante, as pessoas estavam na mesa. Só que aí migrou para religiosidade. Eu falei, gente, eu sou ateia, nada disso aí me ofende. E se ofende alguém, a pessoa tem que reclamar mesmo. Aí a partir daí 2, 3, 6 pessoas juntaram na mesa e começaram a... De onde você nasceu? De onde veio sua vida? Isso é falta de Jesus no coração? Porque criança vê isso e tal. E aí chegou num ponto que questionaram a mãe da minha melhor amiga da seguinte forma. Você sabia disso? Ela falou, eu sabia. Nossa, mas aí você tá colocando dentro da sua casa? Olha o que você tá colocando dentro da sua casa. O pessoal foi saindo da mesa, falando. Eu fiquei sozinha e rapidinho fui embora. Vinícius Landim, eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Céu Azul. Sobre intolerância religiosa, sim, eu já passei por isso, principalmente nas redes sociais. Quando você pega uma opinião e você manifesta uma opinião contrária do que está expressada ali, as pessoas começam a partir para ofensa verbal. E eu já fui chamado de tudo, já fui chamado de crente maluco, de ignorante, de preconceituoso. Algumas pessoas fazem chacota do tipo, você está falando isso, mas Deus nem existe. E é interessante porque na realidade eu não quero forçar ninguém, mas é interessante porque hoje em dia as pessoas acham que você respeitar a opinião de alguém ou você se calar diante dessa opinião, ou manifestar uma opinião
favorável àquilo que foi postado, àquilo que foi falado. E na realidade não, é possível você discordar daquilo que está sendo falado e não ofender a pessoa verbalmente. É difícil, né, gente? A gente, nesse mundo, a gente tá acabando de falar, tão globalizado, e a gente vê pessoas de várias vertentes continuam sofrendo diariamente, principalmente nas redes sociais, esses casos de intolerância tão forte, né? E uma coisa que me chama muita atenção é que muitas das vezes, não sei se vocês concordam comigo, a intolerância religiosa era parte de outros grupos religiosos. Porque talvez a pessoa que ela é ateu, como ela não acredita mesmo, ela não tem aquela preocupação e nem aquela necessidade de agredir o outro. Mas muitas das vezes o que mais me deixa triste é que nos dias de hoje a gente vê as pessoas apoiadas, elas se escondem atrás de uma religião, de uma ideologia para atacar o outro. E se embasam naquilo. Elas maqueiam aquilo como liberdade de expressão, mas na verdade nada mais é do que um discurso de ódio, né? As redes sociais deram voz a quem antes, né, brincava que só conversava Eu no costumo bar, falar que hoje fala no mundo inteiro, deu né? voz também aos idiotas, né? Eu acho um pouco mais problemático quando o desrespeito e a intolerância parte de dentro da sua própria religião. Uhum. Porque, por exemplo, na Umbanda a gente tem várias vertentes. Então, cada casa, cada terreiro tem seus preceitos. Então, se eu vou na casa de um para ver como que eles trabalham e tal, eu falo, nossa, tô completamente diferente da minha casa. Na minha casa não é assim, tá então quer dizer errado, que dentro da Umbanda é né? diferente? Não tem uma linha assim? Não, é diferente. Você tem, óbvio, você tem, né, um segmento X que é para todo mundo. Né? Você segue seus orixás, você tem, né, todo um preparo que é único da religião. Cultural mesmo, Cultural né? mesmo, isso. Só que cada casa tem as suas regras, tem aquilo que tem que ser feito. Então, por exemplo, se na minha casa eu tenho que vestir toda de branco e não preciso prender o cabelo com um pano branco, que eu não vou esquecer o nome, na casa de uma outra pessoa, a pessoa que está ali cambonando, digamos assim, ela tem que usar uma saia, uma blusa maior, colocar um turbante na cabeça. Então, assim, existem casas que são diferentes. Aliás, todas as casas são diferentes. Como todas as igrejas também, para mim, como são as diferentes. pessoas são diferentes. São diferentes, exatamente. Talvez as religiões formadas por pessoas seja o problema quando a gente encontra essas intolerâncias, né? Porque não é da religião em si, e sim das pessoas que frequentam. Então, às vezes, essas pessoas não pegaram a essência, não há uma religião que incite o ódio, né? Então, às vezes, essa pessoa que está lá, ela não entendeu a essência da religião que ela pratica e fica praticando o ódio. É verdade. Eu pude perceber isso. Na verdade, eu me questionei muito sobre isso nessa última passeata contra a intolerância que teve aqui em Belo Horizonte, dia 22, se não me engano. Foram poucas pessoas... Você esteve lá pessoalmente? Pessoalmente, em peso. Literalmente. Eu achei que poderia ter sido melhor, porque se eu comparar a passeata de Santa Luzia com a daqui de Belo Horizonte, a daqui foi um fiasco. Uhum. Porque teve pouca adesão, teve muito tempo para planejar, para se preparar, para divulgar, e quando eu cheguei no lugar, meia dúzia de pessoas, aí foram juntando, se deu 100 pessoas, foi muito, muito. Só que aí que tá. Ok, de 100 pessoas, você tinha uma casa junta, você tinha outra casa junta, outra casa junta, e uns gatos pingados, que nem eu, que a minha casa, enfim, não foi. Eu fui representando. Você é militante mesmo, né? Eu sou mesmo. E aí você fica assim, poxa, cadê a mistura? Você vê que é não harmonia, né? A gente podia estar conversando em harmonia, verdade, né? Então, eu fui com mais 2 amigos de uma casa diferente. Então, a gente saía, a gente ia de um lado, voltava lá pra trás, conversava com o pessoal, da onde que você é, o que você faz, como que é, onde que é sua casa, vamos lá, vamos conhecer, vamos conversar. E a gente não via o resto do pessoal fazendo isso. Então, eu fiquei me questionando isso, poxa, se tá tão forte o movimento de intolerância, né, principalmente contra os umbandistas e os candoblecistas. Você acha que é mais forte no seu meio, Umbanda, por exemplo? Eu creio que seja. Uhum. Não por eu ser, mas eu creio que sim. Pelos dados. Pelos dados. Porque nós nos escondemos muito. É porque você acha que a pessoa de Umbanda ou de religião de matriz afro, de certa forma, eles têm um pouco de vergonha de falar que é... Não é vergonha.
Eu creio Ou talvez que com não esse seja vergonha, preconceito que mas é maior. a questão do preconceito Falta de mesmo. conhecimento mesmo, né? As pessoas não sabem a diferença, você pode contar Não isso melhor que eu, sabem. das vertentes dentro da origem africana, espiritualistas, né? Quem é espírita, quem é espiritualista. O Vinícius deve ver isso também, que no católico a gente tem o católico anglicano e tem o católico apostólico romano, que são vertentes diferentes do catolicismo, e poucas pessoas sabem Tem um que a gente tem conhecimento, essas né? vertentes diferentes, né? Então, acho que a falta de conhecimento... A falta de conhecimento que eu acho que é a gera base de essa tudo. coisa que a pessoa acaba escondendo. Hoje a gente tem várias empresas que, quando a gente vai fazer entrevista, perguntam lá, né? Qual a sua religião? E às vezes eu me pergunto, já perguntei isso várias vezes. A gente queria até pergunta perguntar pra quem pra isso vocês, importa, né? Se isso importa e se alguma vez você ficou constrangida ou você achou desnecessário, até como psicóloga, você pode explicar isso pra gente, de expor naquele momento que você era de uma religião não tão difundida, assim. E até o Vinícius Quando eu pode era contar mais isso pra gente nova, também. eu tinha um pouco de receio de falar que eu era umbandista, justamente por isso, pelo fato das pessoas não entenderem e julgarem. Eu perdi uma amizade por causa disso. Pra mim foi um absurdo, mas enfim. E com certeza não era, né, amigo de verdade. Não era amigo de verdade. Se você vai julgar pela religião da pessoa, realmente, Verdade. né, Oxalá afastou. É verdade. Vamos deixar assim. Já passei vários constrangimentos falando sobre a minha religião, por isso que eu escondia. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu uso minha guia do lado de fora, vou de branco pro terreiro. Você é dentista? Não. Guia que você chama é o colar. É essa aqui. Essa guiazinha. Essa aqui é uma guia de proteção. Hum. Cada Que casa tem o os Luiz seus... tem uma parecida Isso. também, que no budismo eles usam, no catolicismo usam terço, alguns também, né? Sim. Usam terço. E você, Vinícius, apesar de ser uma religião que a gente tem, né? O catolicismo ele é mais, vamos dizer, tranquilo no Brasil, mais apesar- aceitável mais do que- aceitável, Mais um pouquinho né? mais Por a nossa aceitável. formação mesmo. Você acha que essa questão de, na hora de ser entrevistado, deveria mesmo ser questionado sua vertente religiosa naquele momento? Não acho isso relevante do ponto de vista profissional, principalmente, né? Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Hoje eu trabalho em uma empresa que tem uma vertente religiosa evangélica, então é diferente da minha, e isso não interfere em nada. E eu tenho vários colegas de diversas religiões trabalhando junto. Eu acho que às vezes isso até contribui muito, né, no nosso dia a dia. Agrega, né? Então, chega a soar um pouco preconceituoso mesmo, empresas que recrutam através da religião. É verdade. O bom seria se todos pautassem as suas religiões com base no amor, né? E para suavizar um pouco, né, gente, era esse clima de intolerância religiosa, dessa violência, desse ódio todo, a gente preparou uma matéria para vocês sobre uma convivência harmoniosa de um casal onde ambos são de religiões totalmente diferentes. Acompanhem. Nós vivemos juntos há 20 anos, né? Nos casamos, temos 3 filhos. Eu sou de tradição de candomblé, já de nascença, né? De candomblé e de Jurema também. Eu estou na igreja Remido do Senhor, que é a Igreja Batista, há 8 anos. Aprendi a dar valor às vidas, às pessoas, e não o que elas praticam. Porque na igreja é um bem que eu adquiro espiritual, para estar bem comigo e poder saber lidar com os demais, meus irmãos, meus amigos, no meu trabalho, com meu esposo e com todos que vêm aqui. Nunca discriminei ninguém, não saio demonizando ninguém por aí, porque eu não acho que ninguém é de demônio, todos são filhos de Deus, tudo é possível. Eu já tive alguns embates com algumas pessoas evangélicas, muito radicais, que têm uma visão fundamentalista, certo? Pessoas da religião dela que não compreendem o que é a religiosidade, que não sabem separar. Então essa visão é que fomenta tanta violência no mundo inteiro. Mas a gente com muita confiança, com muita fé, porque Deus não pode ser rotulado como da minha religião ou como da religião dela. Deus é o Deus universal, é o Deus agregador, é o Deus, a energia que construiu esse cosmos. E por que nós vamos viver com brigas? O pastor e todos sabem que eu sou casada e que meu esposo é de tradição terreira. E eles nunca me trataram diferente, me condenaram, nem nunca fecharam as portas da igreja, porque eu sou casada com ele. E nem também dentro da religião do seu Sandro, ninguém nunca me criticou, me tratou mal por conta da religião
contrária, né? Primeiro que tudo, tem que existir o amor, né? Porque onde existe o amor, não existe espaço para preconceito. Nós não podemos conviver usando da opressão, usando da diferença, porque nós nos completamos nessa diferença. E a grande força que fomenta essa união é o amor. Então, se toda religião ela professa o amor, ela propaga o nome do amor, então por que separar? O amor de Deus é um amor de agregação, é um amor de respeito, é um amor de comunhão, é um amor que tem que se respeitar as pessoas por sua religião, por sua opção sexual, por sua cor. Pai do Senhor. Amém. Axé e Saravá. Realmente é algo lindo, né? É lindo ver o amor que ultrapassa essa questão da barreira da crença. E transcende, né? Realmente o amor vence todas as barreiras e quebra esses preconceitos. Eu imagino que deve ser muito difícil, porque muitas das vezes a gente já tem uma certa dificuldade de lidar quando o outro ataca a nossa religião ou até pensa de forma diferente. A gente tem essa dificuldade, né, de entender a forma de pensar do outro como quando ela é diferente da minha, ainda mais um casal. Você já viu algo parecido, Raminara? Meu ex-namorado era ateu. Então, Nossa. a gente vivia nessa Totalmente situação diferente, né? diferente. E a gente vivia numa situação muito engraçada. Porque quando a gente fala assim, vai com Deus aí. Amém? Amém? Pode ser. A gente até brinca assim, né? Alguns ateus falam assim, eu sou ateu graças a Deus. Sim, era ele. E a gente vivia assim, nessa questão religiosa, a gente era super tranquilo. Nunca teve problema por causa disso. Nunca tive problema nenhum. Ele entendia perfeitamente que eu tinha que ir pro terreiro, fazer as minhas coisas. Ele ficava com medo. Ele tinha o medo dele. Desconhecimento gera o medo, né? Mas ele também não tinha interesse em saber, então também não questionava. Então, e o que vocês acham, gente, que a gente precisa para essa convivência harmoniosa, tornar realidade, esse papo gostoso que a gente está tendo aqui, que cada um tem sua vertente, que cada um tem seu conhecimento. Cada um vive a sua religião e faz a experiência com a sua religião sagrado, diferente. né? Então, eu sou católico, o outro que é católico, ele não vive a religião da mesma forma. E cada um, dentro do seu segmento, não vive a religião da mesma maneira do outro. Isso é importante a gente colocar. As experiências são diferentes, as respostas são diferentes, então precisamos de tomar consciência disso. Eu conheço um casal onde a esposa é católica e o marido é evangélico, e eles fazem isso. A religião é da porta para fora, cada um vai, mas dentro de casa eles não discutem isso. Porque se a gente for discutir, nós vamos ter pontos divergentes. Isso é que faz cada religião ser única. É verdade. Se a gente trouxer isso a ferro e fogo, não vai dar certo. Então, mas o importante é que é o respeito mútuo, né? O respeito sempre. Sempre o respeito. Tem que prevalecer. Né? É verdade. Gente, a conversa tá muito gostosa, tá ótima. A gente vai com um pequeno intervalo e na volta a gente vai se despedir, né? E eu vou pedir para vocês deixarem seu recado, suas redes sociais, para o pessoal acompanhar. E a gente volta rapidinho. Imagine all the people. Às vezes incoerente, inocente, comovente. Às vezes plural, nunca igual, nunca diferente. Toda relação é um presente. Às vezes irreverente, persistente, contundente. Essencial, sempre igual, sempre diferente. Toda relação é um presente. Docilmente, inconstante, envolvente, nunca suficiente. Toda relação é um presente, quase nunca o bastante, transcendente. Devagar, de repente, toda relação. Ai, gente, infelizmente, já estamos finalizando. Foi muito bom o programa. Com certeza já está deixando esse gostinho de quero mais. Vinícius, quer passar algum contato seu, deixar alguma mensagem, algo que você queira acrescentar? Quero sim, vou deixar meu Instagram, quem quiser me seguir, Vinícius Rangel F. Estou lá no Instagram. Na minha paróquia também, Santo Antônio VB. Nós estamos nas redes sociais, pode seguir lá.
ver os nossos trabalhos. Eu acho que a mensagem maior que fica é que realmente as pessoas precisam de parar com essa bobeira de ficar brigando por causa de religião. Conseguimos e temos espaços para cada um vivenciar a fé que deseja, que quer. E se a gente seguir bem a fé, vivendo o amor, os ensinamentos que cada religião nos passam, o mundo vai ser muito melhor. É verdade. Rainara, muito obrigado pela sua presença. Quer deixar alguma mensagem, passar suas redes sociais? Vou passar a rede social da minha casa. Chama Tenda Espiritualista Fonte de Luz. Fica no bairro Padre Eustáquio. Tá no Facebook, quem quiser acompanhar. Tem a agenda toda durante o ano inteiro, todas as giras, todas as festas, as comemorações, está tudo lá. E eu queria só pegar um gancho do Vinícius para a gente poder falar, porque acho que o alicerce de todas as religiões é a caridade e o amor, né? E a gente não tem visto isso acontecendo. É difícil. Então, vamos parar de ficar olhando só para dentro da gente, né? O ego, inflando o ego, e fazer as coisas girarem mesmo em prol das pessoas, fazer o bem, o amor, plantar a fé. Então, muito axé para todo mundo. Obrigado. Nossa plateia, Luiz. Bom, eu só queria agradecer a oportunidade, né, de estar falando um pouquinho do budismo, porque é uma religião que muitas pessoas têm curiosidade e acabam não conhecendo. Se quiser me contatar, pode ir no meu Instagram, que é lug_ferreira. E é só isso mesmo, queria agradecer a vocês pela oportunidade. Nossa, que muito obrigado. Brenda. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de vocês terem me convidado para estar aqui nesse debate maravilhoso. E quem quiser me seguir nas redes sociais, minha rede social meu Instagram é Banda10Manu. E quem quiser conhecer um pouco da minha paróquia, é Paróquia São Sebastião da Boa Vista. Eu gostaria de despedir falando Namastê, que na verdade significa o Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. E que a gente possa realmente respeitar e viver essa espiritualidade com amor, com caridade e com tolerância. Acima de tudo, o amor. Quero agradecer a presença de todos. E vamos usar esse programa para pensar, né, gente? A base do mundo é amor. Então, vamos amar, seja você ateu, seja você espírita, seja você do candomblé, da umbanda, católico. O que é importante é isso. E termino como o Michael falou também, desejando Namastê, que é um cumprimento, na verdade, universal, onde a paz e o Deus que está em mim saúda todo mundo aí de casa. Espero que a gente leve um pouquinho de paz. Nossas redes sociais estão aqui embaixo. Se você quiser seguir a gente também, fica à vontade. Segue lá. E segue lá. Até o próximo programa. Boa noite. Boa noite. I hope someday you'll join us, and the world